Espírito de Deus, fale conosco. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, minha rocha, minha fortaleza. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque se abrirmos os nossos corações e com corações quebrantados, o Senhor vai encontrar realmente uma terra fértil para semear sementes extraordinárias, para frutificar nas nossas vidas, nos nossos corações e nas vidas que o Senhor permitir que a gente possa se relacionar e entregar as Suas verdades. Em nome de Jesus, abençoe cada coração, cada mente, cada situação, em nome de Jesus. Amém? Karina, vem falar a visão que o Senhor Jesus mostrou. Vai ser muito bonita a mensagem que o Senhor... Cadê a bonita? Karina... Sai. Você precisa querer depois? Não, eu achei que era melhor antes. Eu não falo, não repito, posso errar? Ai, meu Deus. Bom dia, igreja. Quando começou o louvor, o Senhor me mostrou a igreja e Ele falava assim: veja, filha, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas que carregam marcas e dores profundas. Mas eu tenho tratado todas essas dores, eu tenho tratado todas essas feridas, e elas vão se transformar em cicatrizes de amor. E essas pessoas, quando eu olho, eu vejo nada mais do que filhos amados e o meu exército de imparáveis. Eu gostei do exército de imparáveis. Obrigada, filha. Me sinto uma dessas que tem cicatrizes. Tem cicatrizes profundas, mas tem uma cura maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor que tem nos sustentado. O tema desse mês foi Renasce a Esperança. Nós estudamos o tempo todo sobre Renasce a Esperança. E só pode renascer aquilo que não é perdido, sim ou não? Como que vai renascer alguma coisa que é perdida? E é tão lindo você olhar para a palavra de Deus, que está cheio de palavras de esperança. Uma das que eu cito bastante e gosto, para não ficar citando todos os versículos de esperança, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, tudo que pode nos atrapalhar, tudo que pode nos causar qualquer sentimento, é a falta da esperança, aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer, mas nós temos a esperança. Então, renasce a esperança, é também necessário a gente preservar a esperança. E uma das coisas que eu quero falar com vocês, eu quero trazer 3 lições para o pastor Nedir, 3 pontos. Se você gostar mais de ponto ou lição, você me fala, tá bom? A gente está fazendo curso de teologia, é uma coisa muito complexa. Então, eu quero falar sobre 3 lições, para que seja uma palavra rema para o teu ano de 2024. Estas 3 lições, Josué, será maravilhosa para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Primeira lição, não perder a esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança é a eternidade. A nossa esperança é o céu. Nós somos como forasteiros em terra estranha, diz a palavra de Deus. Aqui é uma passagem, não é um lugar onde vamos estabelecer nada. Por quê? Porque daqui nada levamos. Então, eu sou um forasteiro em terra estranha e eu não posso, nesta terra, perder a esperança. A esperança de que há esperança para o meu futuro, de que Jesus já conquistou todas as coisas, tudo está resolvido. Houve tarde de manhã, o primeiro dia, então é como se Deus dissesse: está tudo bem aqui, não se preocupe, aqui está tudo certo, porque Ele vem do céu para nos alcançar na terra. Então isso é uma grande esperança para o nosso coração, é uma esperança extraordinária. Sabemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Graças a Deus pelas misericórdias do Senhor, que não nos consomem, por causa da sua graça sobre as nossas vidas, por causa do sangue de Jesus nas nossas vidas, e elas são sem fim, estão sempre renovando. Bendito seja o nome do Senhor por essa renovação. Então, nós temos esta graça e somos indesculpáveis, não podemos nos entregar a nenhuma situação. Por quê? Porque a graça de Jesus e a misericórdia se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus é Ele saber da nossa miséria e Ele nos amar tanto e nos transformar pelo poder do seu Espírito
porque é isso que Ele vem fazer através de Jesus Cristo, nos transformar como Cristos, como seus filhos, para levar-nos para o céu. Então, o segundo ponto é não perder o Espírito de Cristo. Então, vamos dizer o primeiro, não perder a esperança. Eu tinha esperança, tá aí. O segundo, não perder o Espírito de Cristo. Isso quer dizer, todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, todos os meus pensamentos, que são aqueles que nos roubam mais, nosso Espírito de Cristo. Não perder em nenhuma situação que formos enfrentar o Espírito de Cristo. Amém? E o terceiro é nos manter focados no porquê vivemos. Amém? Então, o terceiro, nos manter focados no porquê vivemos. Essas três formas de olharmos a palavra de Deus que eu quero ministrar ao coração de vocês, é a maneira como nós vamos conseguir trazer o Messias de volta. Amém? Então eu quero basear esta mensagem em dois personagens que estavam ali no templo quando Jesus foi apresentado. Esses dois personagens, a gente não ouve muito falar a respeito deles, porque eles estavam ali no templo só aguardando Jesus, e eles aparecem exatamente naquele momento em que José e Maria vão apresentar Jesus no templo, como era o costume, como fala o texto. E nós vamos tirar desses dois personagens exatamente estas três posturas, porque eles estavam esperando o Messias. Os judeus clamavam pelo Messias, eles viveram desde do Éden até o nascimento de Jesus Cristo e o início dessa manifestação dessa mensagem através do profeta João Batista. Eles estavam esperando o Salvador, o Messias, aquele que viria de salvar Israel. Então, esses dois estão na história, aguardando, intercedendo e focados. Eles não perderam a esperança, não perderam o Espírito de Cristo, por quê? Porque eles estavam sempre no templo, estavam sempre orando, estavam sempre envolvidos com as coisas de Deus. É assim que a gente não perde o Espírito de Cristo. E eles mantiveram focados naquilo que eles estavam aguardando. Nosso foco é Jesus Cristo. Nós vamos chegar a essa conclusão e vamos tratar disso. Mas nós vamos ver como esses dois personagens, que poucos são citados, como eles viveram. Lucas 2, 25 a 28. Havia em Jerusalém, acho que até 38. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo não havia descido na terra, não habitava ainda nas pessoas, mas estava sobre. Então ele era um homem, um profeta. Houve um silêncio na palavra de Deus, de Malaquias até Mateus, de 400 anos. Não dá para imaginar o que é o silêncio de Deus nesse tempo todo. Mas havia uma promessa. E esses daí, independente das manifestações de Deus, eles mantiveram o foco em Jesus, na esperança e naquilo que Deus estava propondo. O Espírito Santo estava sobre ele, e revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele estava em oração, ele tinha o Espírito, e o Espírito falou com ele: olha, você vai ver o Messias antes de morrer. E ele já era idoso, então ele ficou guardando aquilo. E a palavra de Deus diz que em seguida ele foi movido pelo Espírito e foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, de 8 dias, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E a gente já estava incluído aqui nessa profecia. Gentios, né? Aqueles que não eram do povo, já havia salvação. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel,
e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma. Falando da espada que Jesus levou na cruz, profetizando a respeito de como seria o ministério de Jesus. Foi mesmo conturbado, porque o tempo todo as pessoas, os religiosos, criticaram Jesus, tinham inveja do que ele fazia, e por isso conseguiram matá-lo. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então a espada que traspassou o corpo de Jesus Cristo foi para revelar a nossa alma. E a nossa alma é aquilo que esconde toda a nossa vida. Muitas pessoas ficam ali feridas, machucadas, com cicatrizes, escondendo situações na alma. E Jesus, ele foi traspassado do seu lado, justamente para que todas estas feridas, essas cicatrizes e essas dores e sentimentos que vocês passaram, que nós passamos e que a humanidade passa, foi para que isso fosse revelado. Para que esses sentimentos, esses pensamentos se manifestassem. Para quê? Para que nós pudéssemos verdadeiramente ser livres. A liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir a Jesus por isso. E aí é o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma coisa assim extraordinária você ter dor, ter tristeza, chupando pirulito no culto, porque está feliz. Como que uma pessoa chupa pirulito no culto? Um viúvo alegre, entendeu? Deixa eu sair. Quem te deu esse pirulito? A irmãzinha, para dar uma suquinha, para acalmar. Que coisa mais linda. Eu só estou falando porque não está filmando, tá? Não va... Sangue de Jesus tem poder. Olha, Hã? Então tá bom, eu deixo o pirulito do Josué de lado, tá? Mas então é o seguinte, amados. A graça de Jesus é essa, que nos faz verdadeiramente livres na dor, na tristeza, no sofrimento, nas lutas. Por quê? Porque é isso que tem nesse mundo. Graças a Deus pelas aflições do mundo, senão a gente não queria sair daqui, sabia? A gente não ia querer sair daqui. Tá muito bom esse mundo, eu não quero. E eu estava conversando com meus filhos assim, eu acho que cada vez mais a gente está querendo Maranata. Nunca desejamos tanto. Até pessoas jovens assim, novos, que nem casaram, nem... Ai, Maranata, não vejo a hora de Jesus voltar. Eu falei, uau! É por quê? Porque o mundo está ficando espremido. Está ficando difícil. Por isso que o Senhor está nesta manhã e nesta noite, neste dia, falando ao teu coração, que você precisa estar focado, não perder a esperança, não perder o Espírito de Cristo e não tirar o foco de Jesus Cristo, ficar focado na promessa, focado na palavra, é mais importante do que todas as coisas. E aí, quando Simeão faz essa declaração, eles ficam abismados, ele falou, agora já vi a salvação. Como viu a salvação? Nasceu um menininho que não fez nada, não veio com o exército, não veio com batalhão, não veio com nada, mas foi aquele menininho que os magos vieram e trouxeram ouro, incenso e mirra, adoraram. Foi esse menininho que os pastores saíram do campo cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, porque só Jesus pode trazer paz na terra entre os homens. Que coisa extraordinária, uma paz que excede a todo entendimento, uma paz que no meio das lágrimas ela aparece, ela se manifesta, ela nos sustenta. Esse é o poder de Jesus Cristo nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor, que nós não percamos isso de vista, isso é muito importante. Havia também ali uma profetisa chamada Ana e Simeão. Nós precisamos do espírito desses dois profetas. Ana e Simeão, filha de Famuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara. Graças a Deus eu vivi pelo menos 40. Ela foi só 7, falei, essa sofreu mais. Você mais ainda, 3. Mas tá bom, Jesus sabe o quanto. E que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo. Fala, não deixava o templo. Pela misericórdia de Jesus, igreja Ágape, não deixe o templo. A nossa salvação é a comunhão no templo. A nossa força é a comunhão no templo. Olha o banquete que o Espírito de Deus derramou sobre as nossas vidas nesta manhã.
em meio a lágrimas, em meio a dor, em meio ao sofrimento, em meio à vitória, né, Thalita? Bendito seja o nome do Senhor, o Espírito foi derramado de uma forma tão maravilhosa, que não acontece fora da comunhão da igreja. Essa mulher tinha um foco em Jesus Cristo. Esta mulher tinha um foco na esperança da salvação de Israel. Essa mulher tinha o Espírito de Cristo, porque ela não saía do templo e adorava dia e noite em jejuns e orações. Outros hábitos, e outro hábito que precisamos preservar é o jejum, para aniquilar mesmo a nossa carne e dizer: Senhor, somente o Teu Espírito esteja dominando a minha vida. Ó Pai, eu quero dizer para a minha carne que ela não vai prevalecer em nenhuma situação, nenhum sentimento, nenhuma dor vai dominar a minha vida, Senhor, mas somente a palavra que vem dos Teus lábios, porque esta palavra é de vida eterna. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E aí, ela ficava ali em jejuns e orações, e chegando naquela hora, que estava o menino sendo apresentado, ela dava graças a Deus, e começava a falar do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, ela chega no templo, ela viu o menino, desculpa, toma aguinha, né, Alfredinho? Ele sempre mandava tomar água. Você vai continuar fazendo isso? Nunca morrerá. E começou a contar para todo mundo. É isso que Jesus quer, que você venha no templo e você comece a contar para as pessoas: olha, Jesus está aqui. Você está sentindo Jesus? Ele está andando no nosso meio. Ele disse que aonde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele disse: ali eu estou. É presente, Ele está aqui nessa manhã, que coisa extraordinária. E é isso que essa mulher fazia, ela tinha o foco em Jesus. Já chegou a esperança, já chegou, agora olha, sabe, a esperança está aqui, Jesus está aqui, está tudo resolvido, porque agora vai ser pago o preço da morte que nós tínhamos que pagar. Este menininho vai pagar, ele vai pagar por nós, porque é o Filho de Deus, que deixou a sua glória, se esvaziou para tomar o meu lugar e o seu. Você deve se alegrar muito, porque você foi salvo por Jesus Cristo. Aleluia! E foi pago um alto preço. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero basear e colocar para vocês, embasar esse texto que eu vou falar, que é o texto que fala sobre dinheiro. E eu comecei a pensar sobre isso, sobre esse texto que fala sobre dinheiro, que é aquele que está em Mateus 6, 22, 23, que fala que são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E esse texto, ele está no meio de um sanduíche, de que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Depois Jesus fala sobre os olhos, a lâmpada do corpo, e depois ele vai falar que ninguém pode servir a 2 senhores. E eu comecei a pensar como o dinheiro é um Deus forte. Como o dinheiro é um Deus forte. E as pessoas não percebem como o dinheiro nos distrai dessa jornada. Por quê? Se a pessoa é simples, é humilde, ela morre de medo de não comer, de ter fome, ela é amedrontada, ela vive ansiosa. Se a pessoa tem muito dinheiro, ela tem outros problemas, porque aí ela tem a ganância, ela quer ter mais, ela tem a liberdade de fazer um monte de coisa, aonde a luxúria entra, né? Porque a facilidade da promiscuidade, a facilidade dos acessos. Então a gente percebe que dinheiro é uma coisa tão séria, que ele pega todas as classes, porque tudo em volta de dinheiro é a nossa vida. Todos os problemas que enfrentamos é dinheiro. Todo o governo que enfrentamos é por causa de dinheiro. Toda a miséria, a pobreza e a injustiça é por causa de dinheiro. Então ele é um Deus forte. Mas o Senhor está dizendo, se você se mantiver focado em Jesus, focado na tua trajetória, se você estiver sempre olhando para aquilo que o Senhor estabeleceu a sua vida, tudo vai ser diferente.
Porque você não pode cair nem na pobreza chorona e nem na riqueza esbanjadora. Você tem que saber o seu lugar na história. E é este o propósito da palavra de Deus para o teu coração. O dinheiro é responsável por todos os sentimentos, por todos os vícios, por toda a desgraça que existe na humanidade, todos os homicídios, quase todos, né? As pessoas fazem por isso e a gente vê muita barbaridade. Mas o Senhor está nos chamando para cuidarmos dos nossos olhos. Por que Ele falou para cuidar dos olhos? Para que a gente não deseje. É pelos olhos que nós temos os desejos. É pelos olhos que nós temos as vontades. É pelos olhos que nós somos escravizados com o celular. Esse foi o maior mecanismo que o inferno arrumou para distrair o cristianismo. Pode ser uma bênção, e é muita bênção, mas pode ser a pior desgraça para os nossos filhos e para a nossa vida. Todo lugar que eu vou, eu vejo as pessoas coladas no celular. E vendo o quê? Instagram, só rodando. Pergunto, quanto tempo será que leem a Bíblia? Aliás, hoje já estamos encerrando. Não vou nem pedir para levantar a mão, para te dar uma oportunidade do ano que vem se levantar. Graças a Deus, eu e uns 100 e poucos irmãos, parece, terminamos a leitura da palavra de Deus, mais uma vez. Privilégio. É a única coisa que nos faz vencer. É a única coisa que nos dá discernimento nessa terra. É a única coisa que vai nos orientar na esperança, no Espírito de Cristo e no foco que Jesus quer que tenhamos este ano, para a glória de Deus e para que tudo corra bem nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Se seus olhos forem bons, se seus olhos forem focados na jornada que é Jesus Cristo, se seus olhos forem focados num propósito de servir a Deus, por quê? Vou beber água. Antes que me mandem, né? Se você tiver com os olhos focados, é possível vencer. Com os olhos focados em Jesus Cristo, tudo fica mais leve. Não é verdade, Celina? Né, vô Jonas? Olha lá os bonitinhos. Estão sustentados por quê? Morre de chorar, mas morre de se alegrar em Jesus Cristo. A dor está ali, mas o consolo junto. O Espírito Santo na fornalha. Jesus na fornalha. Coisa extraordinária nos montes, nos vales, cantamos. É assim que acontece. Mas se nós não tivermos este foco, os olhos em Jesus Cristo, não vamos conseguir alcançar nada. Se não tivermos os nossos olhos focados, eu falei, nossa, essa coisa é muito importante. E nós precisamos prestar atenção nisso. Porque a gente canta cada música, eu vivo para ti, eu canto só para ti, eu danço só para ti. Não dança na igreja, mas dança no baile. Dança numa festa de casamento. Eu sempre vi gente assim, dura aqui na igreja, adorando. Chega num casamento e está lá. Eu falei, ué, por que não dá uma rebolada para Deus? Pode rebolar. Aliás, né, até o pastor João Carlos falou, irmãos, eu como um bom batista, nunca aceitei dança na igreja. Depois que eu vi os anjos dançando, aí ele já faz assim. Hoje ele está dançando lá em cima já. Mas ele viu que eles dançam. A dança no céu. O Senhor não manda a gente fazer nada que lá no céu não faça. A dança, gente, é a expressão, é uma alegria dançar. Vocês já viram Eliseu dançar, né? Frebabava assim, quando ele dançar com a Juliana, fica um casal extraordinário, lindos, porque a dança expressa a nossa alegria. E quando nós cantamos ao Senhor, nós devemos expressar a nossa alegria. Davi dançou diante do Senhor. O que a mulher dele falou? Ué, parece um tonto. Deve ser as mulheres que estão impedindo os homens de dançar. Ai, agora vai dançar? Parece um louco. Foi o que a mulher falou. A mulher, a filha de Saul falou, ai, parece um doido dançando. E ele estava feliz, por quê? Sabe por que ele estava feliz? Porque a arca da aliança estava com eles de novo. A presença de Deus estava lá. E aonde a presença de Deus está, a alegria se manifesta. Toda a expressão de louvor se manifesta. Aplaudir ao Senhor, todos os povos, e celebrai a Deus.
com voz de júbilo. Celebrai a Deus com voz de júbilo. Aplaudir com as mãos todos os povos. É esta a festa que tem no céu. Você vai ficar assustado quando você chegar no céu. Vamos nos alegrar. Eliseu falou, eu sou mexidinho, vocês podem mudar aí o ritmo, porque comigo é diferente. O pastor era assim, né? Ele tinha vergonha de dançar, mas dançava bem comigo. Todo dia quase a gente dançava. Mas tá bom, tudo bem. Romântico, né? Só de um passo para lá e para cá. Se fizer mais passo, ele não fazia. Então, por isso que nesse mesmo capítulo que Jesus fala que os olhos são a lâmpada do corpo, e se seus olhos forem bons, se você enxergar as coisas com os olhos bons, não com orgulho, não com vaidade, não com desejo, não com aquela coisa, eu quero isso, eu preciso disso, e ficar só focado, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que adquirir riquezas, se os seus olhos forem bons, focados naquilo, tudo o que você precisar, o Senhor vai dar. Porque é assim que o Senhor faz. Se você ouvir a minha voz atentamente, pode ficar tranquilo. Virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos que já estão liberadas para nós. Então nós não corremos atrás das bênçãos, elas correm atrás de nós. Por isso que Jesus diz assim, olha, vocês estão preocupados com comer, beber, Não, isso daí vocês não devem se preocupar. Mas se preocupe com uma coisa. Mateus 6:33. O que ele fala? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e todas, versículo decoreba, mas não vivido. Buscar primeiramente o reino de Deus é saber que Ele deve estar acima do que eu tenho que realizar nessa terra. Porque eu preciso dele para ser um bom empregado, para fazer um exercício, para me relacionar em casa, para fazer todas as coisas. Por isso que ele diz, não vai preocupar quanto quer haver de vestir, comer e beber. Por quê? Porque essas coisas são acrescentadas para quem me busca em primeiro lugar. Então Deus tem que estar em primeiro lugar. Quando eu me encontro com Ele em primeiro lugar, as outras coisas, elas não tomam lugar no meu coração, não me afligem, não causam ansiedade, não causam angústia. Isso que é maravilhoso para nós. Então o foco da mensagem de Jesus é Deus em primeiro lugar. Fale no teu coração, Senhor, eu quero que Tu ocupes o primeiro lugar da minha vida. Porque é isso que o Senhor precisa. Como preocupar-se com amanhã só nos atrapalha? Isso nos tira da jornada. Quando queremos entesourar, guardar coisas e ter muito dinheiro, isso nos tira, nos distrai na jornada. O inimigo quer nos distrair na jornada. É isso que nós precisamos estar atentos. Qualquer coisa nos rouba de estarmos numa jornada. Então nós precisamos saber que não podemos desenvolver medo, que é a não confiança em Deus, ansiedade, que é a não confiança em Deus, mas devemos estar ali, prontos a olhar para Ele e saber que com Ele tudo é possível. Amém? Jesus deixou bem claro isso no texto que lemos. A luz que está em nós, se ela se transformar em trevas, isto é, se permitirmos que o nosso coração e os nossos olhos comecem a ver a Deus de uma forma diferente da que Ele é, vai escurecendo. Será que isso vai acontecer? Será que Ele vai fazer isso mesmo? Mas eu estou preocupado com isso. Será que o Senhor vai resolver essa situação? E aí que é a artimanha do inimigo? Ele vai colocando, e a gente sem perceber vai na igreja, dá dízimo, dá oferta, tem célula, tem tudo, mas a gente não percebeu que Jesus está saindo do primeiro lugar e ficando em segundo plano. Está aqui Jesus, mas Ele não está em primeiro plano. Ele não é o foco, Ele não é a razão da minha jornada. E aí, o que acontece? A Bíblia diz, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. Isso quer dizer, se você me tirar do foco, vai começar a apagar a luz e vai começar a escurecer. E você não vai perceber, mas você já vai perder o discernimento, você não vai conseguir ver Deus como você via, mas você não percebe, porque você está na igreja, está no meio, está fazendo tudo. Mas a gente perde o foco e ele vai sendo colocado em segundo lugar. Então nós precisamos cuidar disso. Não deixar essa luz se apagar. Isso explica porque tantas pessoas
desistem de Jesus Cristo. Você vê pessoas lindas que aceitaram Jesus, que vivenciaram, deram testemunho, mas na jornada foram mudando Jesus de lugar. O emprego é mais importante, aquela situação é mais importante, aquele serviço se tornou mais importante, e a pessoa nem percebe, vai se distraindo, que Jesus já não é o foco. Agora é ela, a sua vontade. E a luz, a Bíblia diz, vai apagar. Apagando a luz, você entra em trevas no sentido de revelação, porque trevas é a ausência de luz. A ausência de luz é a ausência da luz do mundo que é Jesus, de revelação, de direção. Nós não podemos fazer nada sem a revelação de Jesus. Então, o propósito desta palavra é nos levar a estar focados em uma jornada. E o Espírito Santo falou muito comigo quando eu estava preparando essa palavra. Aliás, fiz e escutando e escrevendo e meditando, foi em prantos, porque o Senhor começou a me mostrar, quando eu comecei a olhar nessa palavra, que com a partida do Frei, a minha vida pareceu ter perdido o sentido de tão importante que ele foi para mim. Eu falei, nossa, qual o teu propósito? Para mim, parece que perdeu completamente o sentido. Não perdeu o sentido. Não perdeu o sentido. Por quê? Porque nós somos feitos para a glória de Deus. E aí o Senhor me colocou uma música que eu cantava há muitos anos aqui na igreja. Eu nasci para te adorar. Eu fui feito para te amar. Esse é o propósito da minha vida. E assim Ele falou comigo. E eu falei, Senhor, é verdade. Meu único propósito é viver para te adorar. É viver para te seguir. É viver para te amar. O único sentido da minha vida aqui nessa terra é viver para Jesus, focada nele, focada nesse alvo, e não perder a esperança. Esse é o único propósito da minha vida, mas é o único propósito da sua vida também. Você não tem outro propósito para estar aqui. Você só está aqui para que Jesus seja glorificado através da sua vida. Você só está aqui para louvar e engrandecer, porque nós fomos feitos para glorificar a Deus. Para o louvor da sua glória nós fomos formados. Este é o maior propósito das nossas vidas. Foi maravilhoso ficar casada. Foi maravilhoso viver uma vida tão extraordinária, com um casamento feliz, maravilhoso, dentro do meu entendimento perfeito, meu casamento. Foi maravilhoso influenciar casais, foi maravilhoso ter tudo isso. É maravilhoso ter filhos, é maravilhoso ter netos, é maravilhoso ministrar nessa igreja, é um privilégio, é maravilhoso, tudo isso é lindo demais, tudo que a gente faz. Mas o meu foco é Jesus Cristo. Por isso, algum problema? Ah, eu pensei que era papel na boca. O Fredinho não me dá sossego, gente. Só para não esquecer dele, não vou esquecer mesmo. Então, eu nasci para glorificar a Jesus. Você nasceu para glorificar a Jesus, para mais nada. O resto é só os lugares que Jesus te coloca para que você possa manifestar a sua graça onde você estiver. Amém? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para o teu coração. E eu quero só trazer um alerta. Bem rapidinho, já estou partindo para o fim. Se o diabo não pode nos fazer cair na imoralidade, porque o cristão tem essa noção, né? Quando a pessoa tem um temor de Deus, ela não cai na imoralidade. Então ela se comporta. Ele vai tentar através da moralidade
nos distrair para perdermos o Espírito de Cristo e quebrar vínculos de amizades, relacionamentos por pura opinião. Eu acho, eu penso, eu gosto, eu quero. Então, a maior arma que ele tem utilizado nesses dias são pessoas com espírito de ofensa, com espírito de calúnia, de contendas. E eu e o Frei ficamos assim impressionados na última eleição com o número de inimizades nas famílias, por conta de opiniões pessoais, por conta de partido político. Partido político! Por opinião, por uma forma de entender. Perderam o Espírito de Cristo e se ofenderam, brigaram. Olha só a sutileza do diabo. O Frei teve que sapecar e pegar a igreja e trazer unidade, e fazer perdão, e não vai participar da ceia enquanto você não estiver bem, mas na internet foi assim um arrombo. O que isso tem a ver com a gente? Nós estamos aqui para glorificar a Cristo, para levar a mensagem de Cristo, para mostrar o Espírito de Cristo, justamente nessas coisas diferentes. Essa é a diferença do cristão. Então eu sou cristão para quê? Para brigar? Política? Por acaso tem política no céu? Não, lá tem um reino dos reis. Rei dos reis. Reino do Rei dos reis. E o reino será do seu Cristo eternamente. E ele reinará para sempre. Este é o único reino que nós devemos lutar. Pelo reino de Cristo. Nada aqui nessa terra pode nos distrair. Nada nesta terra pode tirar a nossa conversa, nosso ânimo, nossos relacionamentos. Que Satanás, ele veio com força e entrou na igreja rasgando. Por quê? Distraídos. Perderam o Espírito de Cristo e começaram a ter contendas, brigar e acabar com relacionamentos. Então, não perder o foco é não perder o Espírito de Cristo, amém? Diante de qualquer situação que enfrentarmos. Então, é como Jesus. Como Jesus. Se estivermos e mantivermos focados em Jesus, sem medo do futuro, sem ansiedade, nas lutas, nós vamos vencer melhor os desafios. Pode acreditar nisso. Eles vão ficar mais leves. E se você tiver o Espírito de Cristo focado em Cristo, você vai ser um melhor marido, uma melhor esposa. Como os maridos gostam de melhores esposas. Nós gostamos de melhores maridos também. Melhores pais, melhores filhos, melhores tudo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Né, pastor Zeu? Então, quanto mais focados em Jesus, mais leve será a sua jornada. Amém? Quanto mais focado em Jesus, mais leve será a nossa jornada. Ponha isso no teu coração. Isso é extraordinário. E aí, estar focado em Jesus é entender. É por isso que eu estou vivo. Amém? Quantos podem dizer comigo? É por isso que eu estou vivo. Mais uma vez, é por isso que eu estou vivo. Então, quando eu falei sobre Ana e Simeão, eles foram duas pessoas que mantiveram os olhos focados na promessa, focados na esperança, focados no Espírito de Cristo. E a coisa mais extraordinária foi exatamente isso que aconteceu. E eu quero encerrar lendo Hebreus 12, de 1 a 2. Queria que você prestasse atenção, depois você lesse na tua casa de novo, na Bíblia Mensagem. Percebem o que isso significa? É a disciplina de correr a maratona, focados em Cristo, amém? Percebe o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho? Isaac, Abraão, Jacó, Alfredo, Zé Luiz, Rita, Ana. Percebe que todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando? Então, a gente tem que olhar para todos os personagens bíblicos. Eles estão ali para nos encorajar na jornada e no foco.
significa que o melhor a fazer é continuar. Diga aí para a pessoa que está do teu lado, não pare, continue. Amém? Continuar. Continuar. Livres dos acessórios inúteis, das coisas que a gente busca que não tem valor nenhum, que não serve para nada, que a gente só põe na bagagem, mas não é o melhor para buscarmos. E comecem a correr. Não dá para correr com bagagem. Correr quer dizer, vai caminhar, acorda, vai caminhar de novo, não vai cair, vai ajoelhar, ajoelha que você levanta mais forte. Ajoelha, levanta e ajoelha, escorrega na cama, ajoelha e fala, misericórdia, mais um dia me ajuda. Então, comecem a correr e nunca desistam. Nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra. O que é isso? Fazer coisa que Deus não pede, ficar, sabe, fazendo um monte de sacrifício. A gente vê muitos lugares que estão fazendo isso. Gordura espiritual extra, não presta para nada, só faz a pessoa se desgastar. Mas ela não é transformada, não é edificada. Tudo que nós fizermos na direção de Deus tem que trazer transformação. Amém? Nada de pecados parasitas, aqueles escondidos. Sabe aqueles pequenininhos, enormes? Não pode ficar nada parado. Nós temos que ficar limpos. E a palavra de Deus nos limpa completamente. Amém? Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. É a mesma corrida de Jesus. E Ele nos convida a pagarmos o preço desta corrida. Observe como Ele fez. Ele jamais perdeu o alvo de vista. Esse é o segredo de Jesus. Esse é o nosso segredo. Essa é a palavra para o próximo ano. Aquele fim jubiloso com Deus. Quando Ele foi realmente recebido. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. Diga, eu vou vencer tudo pelo caminho. Porque em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Ele venceu a cruz horrenda, nada, nenhuma dor nossa vai se comparar. A vergonha, porque Ele ficou nu, nada nos coloca numa situação dessa, a não ser quando somos revelados. Tudo mesmo, passou por tudo. Agora, está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Chamado até de Satanás Beelzebu, né? Será como uma injeção de adrenalina na sua alma. Amém? É para isso que você foi chamado. Para viver uma jornada extraordinária. Estar realmente focado, com esperança, focado em Jesus. E não perder o Espírito de Cristo. Não ser maldoso, não falar mal, ser amável, que é o que o Senhor quer para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu poder que se manifesta nas nossas vidas. Obrigado porque a Tua palavra não volta para Ti vazia. Obrigado por esse alerta tão maravilhoso. Ah, Deus, ajuda-nos a entendermos. Como o Senhor diz para Marta, tão agitada na casa. Marta, Marta, apenas uma coisa é importante. E a Maria escolheu a melhor parte. Ela está aqui debruçada diante dos meus pés para me ouvir. É muito mais do que arrumar uma casa, do que organizar uma casa. Jesus, ajuda-nos a Te colocarmos em primeiro lugar. E sabemos que a nossa jornada vai ser extraordinária quando o Senhor estiver em primeiro lugar. Leva-nos, ó Pai, a esta dimensão sobrenatural, no andar de cima, aonde estaremos sempre vendo o Senhor, sendo sustentados pelo Senhor, com a esperança no Senhor. E temos este Espírito manifestado nas nossas vidas. E nesse Espírito de Cristo, nós saímos daqui como profetas desta nação.
trazendo cura, declarando libertação, a ansiedade, ao medo, a angústia, tudo aquilo que está tentando distrair a sua igreja. Em nome de Jesus, use as nossas bocas através dessa canção, para profetizarmos que grandes coisas o Senhor realizará através das nossas vidas, através das nossas atitudes, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.